Olá, amigos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma aventura do audiobook Além da Imaginação de Ada Macedo. Me acompanhem em mais uma aventura literária com o livro O Mistério do Castelo, da série Agência de Detetives Mark Maia, do autor Martin Windmark. Tenham todos uma ótima experiência além da imaginação. Sinopse: Marco e Maia são jovens detetives que trabalham desvendando os casos misteriosos da pequena cidade de Valebi. Nas férias de inverno, Marco e Maia passaram o dia inteiro lendo romances policiais. Os dois amigos aproveitam o tempo livre para aprender mais sobre o comportamento dos criminosos. Interessados em casos de mistério, eles resolvem montar o seu primeiro negócio, a agência de detetives Marco e Maia. Agora o trabalho dessa dupla vai ajudar nas investigações dos crimes e acontecimentos estranhos da pequena cidade de Valleby, na Suécia. Desta vez, os convidados dessa pacata cidade são convidados pelo barão para uma deliciosa degustação de chocolates finos em seu luxuoso castelo. Tudo parece correr bem, até uma coisa deixa Marco e Maia muito curioso e eles decidem investigar. Capítulo 1. Um homem que deu certo na vida. Um pouco mais rápido, aí na frente, grita Franco Bolo. Devagar nas subidas, disse Bárbara Pan, olhando para trás. Ninguém quer chegar todo suado ao castelo. Quando acontecem coisas legais em Valembi, todo mundo quer participar. Degustação de chocolate! Comemora o quase sempre azedo Rune Andersons, enquanto pedala com vontade na pequena bicicleta. Eu adoro chocolate! Marco e Maia veem que Rune está em primeira marcha, mas logo pensam que o recepcionista do hotel não vai demorar muito tempo até descobrir que também pode usar as outras. O castelo! Ive exclama às risadas. É pensar que eu e o Carlos Felipe finalmente vamos fazer uma visita ao castelo. Ive olha amorosamente para o pequeno poodle que está sentado numa cesta enquanto fareja o ar. E conhecer um barão de verdade, comenta Tom, que trabalha para Mohamed Kilat. Vai ser a primeira vez e com certeza o castelo deve estar cheio de joias e tesouros. O pastor estende a mão em direção a um jardim florido. O que são barões, ouro e joias comparados à dádiva que recebemos de Deus e de Jesus? Tudo isso é grátis. Todos podem admirar as flores, todos, mas claro que chocolate também é gostoso. Marco olha para Maia e sorri. No anúncio dizia que todos os convidados deviam ir de bicicleta, disse Marco. Mas por que será? Pergunta Maia. É que logo vamos descobrir, responde Marco, e então ri ao ver Franco Bolo, o carteiro de Valebi, de repente faz uma tentativa de ultrapassar Bárbara Pau. Franco narra a si mesmo na maior tradição esportiva. Franco Bolo, o campeão mundial, acelera e tenta ganhar a primeira posição. Porém, a diretora do museu lhe dá uma fechada e Franco precisa desistir do plano. Mantenha-se no seu devido lugar, criatura. Bárbara bufa por cima do ombro. Bárbara, todos devem andar pelo lado direito da pista, explica o chefe de polícia. No dia anterior, todos na cidade
haviam lido um grande anúncio no jornal de Valerby. Exclusiva! Degustação de chocolate no castelo. Domingo, às 15 horas. O dia que talvez mude a sua vida. Somente convidados de bicicleta serão recebidos. Assinado Barão Eric von Falca. É um dia ensolarado no fim de maio. O castelo de Valerby fica um pouco longe da cidade. A estrada passa por entre jardins e gramados. Eu adoro chocolate, repete Rune Anderson, que ainda não descobriu que pode trocar de marcha. E talvez o Carlos Felipe possa brincar com os cachorros do barão, diz Ive. Com certeza, o barão deve ter centenas de poodles, rico do jeito que é. Todos subiram uma pequena encosta. De repente, Bárbara ergue o braço. Parem! Ela grita. Rony e o pastor quase batem um contra o outro. O chefe de polícia faz um comentário irritado em relação à maneira como Bárbara está conduzindo a bicicleta e Ive acalma Carlos Felipe, que começou a ganir. Bárbara Paul toma fôlego e estende a mão. Chegamos! Junto ao riacho está um velho castelo de pedra. Ao redor do castelo há um fosso, um pequeno canal cheio de água. E em cima do fosso está uma ponte. Essa é a ponte levadiça, disse Marco. Ela pode ser levantada quando o inimigo chega. Bárbara cutuca o marido, mas remete que late. É assim que mora um homem que deu certo na vida, diz ela, sentindo um arrepio de bem-estar. Capítulo 2. Não se trata de um barão por você. Sejam muito bem-vindos. O barão Eric von Farca recebe os ciclistas na ponte levadiça. Bárbara, o pastor e todos os outros descem das bicicletas. Bárbara entrega a bicicleta aos cuidados de Mohamed e se aproxima do barão. Ela faz uma mesura tão profunda que tem dificuldade para se pôr em pé outra vez. É uma honra recebê-los todos no castelo, Falca, diz o barão, ajeitando o cabelo. Fico muito contente em ver que todos vieram de bicicleta, diz o barão para seus convidados. É bom para o meio ambiente, disse o pastor, para as flores, os pássaros no campo e para o condicionamento físico, acrescenta o chefe de polícia, dando um tapa na barriga. Von Falca aponta para o fosso. Lá, ele diz, vocês estão vendo os caniços? Todos confirmaram com a cabeça. Lá mora uma família de patos que acabou de ter filhotes. O barulho de carros e motos poderia assustá-los. O pastor sente os olhos se encherem de lágrimas. Ele se aproxima do barão e o abraça com força. Você é uma pessoa boa. Funga o pastor. Você pensa nos pássaros exatamente como Jesus. É Vossa Senhoria. Bárbara cochicha irritado. Não se trata um barão por você, se diz Vossa Senhoria. Sem dúvida, o barão já não é mais um homem jovem. O pastor diz surpreso. Mas será que podemos mesmo chamá-lo de Vossa Senhoria? Bárbara Paul acha graça do comentário do pastor. Onde está o chocolate? Pergunta Rune. O barão sorri ao ouvir a pergunta. Quem espera sempre alcança, responde o barão. O pastor concorda. É o que diz a Bíblia. No quinto Evangelho de João, ele diz, olhando admirado para o barão.
Mas só existem 3 evangelhos de João. Bárbara retruca. Não mesmo, diz o pastor. Existem vários outros. E ela suspira. A ponte elevadiça funciona? Pergunta Marco. Claro, disse o barão, apertando um botão na parede de pedra. Logo as tábuas se erguem sob os pés de todos. Ah! Exclamam os habitantes de Valebi, desequilibrando-se um pouco. Não existe melhor defesa contra arrombamentos? O barão diz com um sorriso, e então aperta outro botão, que torna a baixar a ponte levadiça. Um homem atarracado com roupas elegantes chega pelo pátio. Este é Floyd Milson, o nosso mordomo, explica o barão. Mais uma vez, Bárbara cutuca o marido. Um mordomo próprio. Ouviu bem, Mohamed? Oi, Freud, diz o pastor. Prazer em conhecê-lo. Mas o mordomo do barão não responde ao cumprimento do pastor. O barão explica. O Freud é surdo de nascença. Ele não ouve o que o senhor diz. O pastor tenta acenar e logo o mordomo responde com um gesto de cabeça. Podem deixar as bicicletas aqui no pátio, diz o barão. Depois ele faz os sinais para o mordomo. Freud faz mais um gesto de cabeça e passa um longo fio de aço pelas rodas das bicicletas. Depois ele tranca o fio com um cadeado para que ninguém roube as bicicletas dos senhores durante a degustação, explica o barão. A degustação já vai começar? Pergunta Rune, cheio de entusiasmo. Já. Tenho a bondade de me acompanhar, disse o barão, conferindo o cadeado antes de partir. Capítulo 3. Vale muitos milhões. Logo todos estão na sala do castelo. Uma chama arde na lareira. Bárbara observa com olhos arregalados a decoração da sala e o tempo inteiro cutuca Mohamed. Tom se aproxima de uma cômoda com detalhes em dourado e parece muito impressionado. Eve pega Carlos no colo e sai atrás de outros cachorros. Você não tem cachorros? Eve pergunta decepcionada. O barão olha surpreso para Ives. Achei que todos os barões tinham vários cachorros, diz Eve. Poodles, por exemplo. O barão Eric von Falca, a princípio, não sabe o que responder. E depois ele diz, eu sou meio alérgico. Se não fosse isso, eu teria vários cachorros. E é claro que seriam poodles. É minha raça favorita. Que pena, diz Eve. Não pode ter poodles, coitado. O mordomo do barão aparece trazendo uma grande bandeja de prata com pedaços de chocolates. Provem! Exclama o barão. Provem e aproveitem. Todos pegam um pedacinho e colocam na boca. Rune enche a boca e em seguida pega mais um punhado e coloca no bolso. Esse é o chocolate mais exclusivo do mundo, afirma o barão. Marco e Maia também levam os pedacinhos de chocolate à boca. Os senhores conseguem sentir o sabor delicioso e o amargor perfeitamente equilibrado? Todos na sala fazem sinais afirmativos e desfrutam o chocolate. Para mim, tem o mesmo gosto que os chocolates dos mercados. Maia cochicha para Marco. Floyd escreve ainda alguma coisa num papel e entrega para o barão. As crianças não têm um paladar tão desenvolvido quanto os adultos, diz o barão. Muitas vezes elas pensam
que o meu chocolate tem o mesmo gosto de qualquer outro. Maia olha surpresa para o barão. Será que ele ouviu o que eu disse? Maia pergunta. Não pode ser, diz Marco. Ele está do outro lado da sala. Suspeito, diz Maia. O barão aponta para as cadeiras. Tenham a bondade de sentar, diz ele. O barão e o mordomo sentam-se atrás de uma escrivaninha. Vamos começar pelo começo, diz o barão, endireitando-o à cadeira. Ao lado dele, Freud tem papel e caneta a postos. O chocolate que vocês acabaram de provar venceu inúmeros concursos mundo afora, diz o barão. Meus parabéns! Exclama o pastor. É realmente muito bom. Tudo vem da minha plantação própria, conta o barão. Tem mais? Rune pergunta, ainda de boca cheia. O barão abre um sorriso forçado e faz sinais para o mordomo. Logo, a bandeja é trazida mais uma vez e todos se servem de mais chocolate da plantação própria do barão. Eu comprei a plantação uns anos atrás, ele diz. Paguei 1000 coroas. Hoje ela vale muitos milhões. O chefe de polícia levanta a mão. O barão faz um gesto afirmativo com a cabeça. Onde fica esta plantação? Pergunta o chefe de polícia. Numa grande ilha ao sul da Jamaica. O barão responde depressa. Bárbara se inclina em direção a Mohamed e cochicha. Eu sempre sonhei em visitar a Jamaica. Freud escreve alguma coisa e entrega um papel ao barão, que logo lê e diz: sei que muita gente sonha em visitar a Jamaica, e esse sonho pode se realizar para muitos de vocês a partir de agora. Então, Maia compreende. Entendi. Ela cochicha, tomando cuidado para esconder a boca com a mão. Marco a encara curioso. Entendeu o quê? Ele pergunta. Esconda sua boca com a mão. Maia responde em mais um cochicho. Marco faz como Maia. Fala pedindo e pergunta. Por quê? O mordomo consegue ler nossos lábios. Ele vê o que todos dizem aqui na sala. Uau! Diz Marco, tão surpreso que chega a se esquecer de tapar a boca. Freud Nilsson sorri para Marco. Capítulo 4. Pessoas dispostas a arriscar dinheiro. E assim o barão continua a falar sobre a plantação na ilha do sul da Jamaica. Ele fala sobre o clima maravilhoso, diz que os cacoeiros dão inúmeros frutos e que isso tudo rende muito dinheiro. Franco ergue a mão e pergunta: você comprou a plantação por 1000 coroas e hoje ela vale milhões? O barão faz um gesto afirmativo. Exato, vocês podem ver que fiquei rico. Bárbara está prestes a colocar Mohamed de novo, porém, dessa vez, Mohamed consegue se desviar. Barba erra o cutucão e cai da cadeira. Franco prossegue. Com a plantação se valorizou tanto. O barão faz uma breve pausa, como se pensasse na melhor forma de explicar. Enquanto isso, Franco cochicha para o chefe de polícia. Eu gostaria de fazer um negócio desses. Assim, eu não precisaria mais entregar correspondências. Floyd escreve novamente no papel. Eu também. O chefe de polícia cochicha de volta. Se eu ganhasse milhões, eu poderia finalmente deixar o meu cap de policial na estante. O mordomo do barão continua a escrever. Logo,
O barão Eric von explica. O preço do cacau subiu. Hoje todos sabem a delícia que é um chocolate. É verdade, diz Rune. Tem mais? Dessa vez, o barão não presta atenção em Rune, mas simplesmente continua. E agora estou pensando em começar mais uma plantação. Um zum, zum, zum corre em meio aos convidados. Estou à procura de investidores, o barão diz com um jeito dramático. Pessoas dispostas a arriscar dinheiro, Maia diz para Marco, em um cochicho por trás das mãos. Eu sei, Maia, Marco resmunga. Você acha que eu passo as aulas dormindo? O barão bate a mão sobre o maço de papel em cima da mesa. Tenho o contrato pronto. Caso alguém queira investir um dinheirinho e acabar rico como eu. O barão abre a mão para indicar todo o luxo que há naquela sala enorme. Imagine participar disso? Franco cochicha para o pastor. Eu tenho 15.000 coroas guardadas no banco. Mas o pastor não responde nada, porque acabou de colocar mais um pedacinho de chocolate na boca. Freud toma nota do que Franco acaba de dizer e mostra o papel para o barão. O que o senhor me diz, Rune? Pergunta o chefe de polícia. Está interessado? Rune balança a cabeça negativamente e decidido. Por que eu pagaria por uma coisa que posso ter de graça? Rune põe ainda mais chocolate na boca e Floyd continua a tomar nota de tudo o que é dito na sala. Marco, eu quero conferir uma coisa, diz Maia a Marco por trás da mão. Freud olha desconfiado para Marco e Maia, que continuam a falar por trás das mãos para esconder o que dizem. Quando o pastor se levanta para dar mais um abraço no barão, Marco e Maia encontram um jeito de escapulir para fora da enorme sala. Capítulo 5. Um barão de hábitos simples. Marco e Maia chegam a outra grande sala. Você acha que nos viram? Cochicha Maia. Marco balança a cabeça. Não, graças ao pastor. Toda hora ele quer dar aqueles abraços. Maia ri, enquanto Marco treme. Que frio, diz ele, esfregando as mãos. Aqui não está quentinho e aconchegante como na outra sala. Maia concorda. Os dois olham ao redor e Marco diz surpreso. Aqui está vazio, não se vê nenhum móvel, nenhum castiçal bonito. Maia vai até uma das paredes e aponta para uma marca em que forma um retângulo escuro no papel de parede. Devia ter um quadro ou um espelho pendurado aqui, ela diz. Em vários pontos ao longo da parede é possível ver marcas deixadas por objetos que estavam lá. Não tem tapete no chão, diz Marco. Sabe o que eu acho? Maia pergunta. Marco faz um gesto para indicar que sabe. Juntos, ele e Maia já desvendaram inúmeros mistérios. E Marco sabe como Maia costuma pensar. Você acha que eles levaram os móveis e os quadros mais bonitos para a sala, onde tivemos a degustação do chocolate? Diz Marco. Maia acena com a cabeça e diz: Por que o barão quer dar a impressão de que tem muito dinheiro? Marco e Maia vão até o cômodo seguinte. O lugar é frio e vazio, como a sala anterior. Ele parece ter esvaziado todo o castelo, Maia diz em voz baixa. Marco avança e abre mais uma porta. Aqui é a cozinha, ele diz em um cochicho. Marco e Maia
Entram de fininho. Maia fecha a porta e Marco acende a luz do teto. Armários e prateleiras estão todos vazios. Na pia, os dois veem pratos fundos e 2 colheres. Em cima da bancada há uma lata vazia de sopa de tomate. Para um milionário, o barão tem hábitos bem simples, disse Maia. Tem alguma coisa estranha acontecendo por aqui. Marco afirma em tom sério e logo abre o armário embaixo da bancada. Ele leva um susto ao ver que está num saco de lixo. A gente tinha razão, Marco explica. Capítulo 6. O público está entusiasmado. O encontro na sala elegante continua. O barão explica quanto cada um dos habitantes pode esperar de retorno, se estiver disposto a investir na nova plantação. Ele chama a atenção das pessoas falando sobre tudo o que poderiam comprar com o dinheiro e pisca o olho para Bárbara. É claro que todos irão a essa ilha próxima da Jamaica, pelo menos uma vez por ano, para visitar a plantação. Nesta hora, Bárbara acena com a cabeça, como se tudo aquilo fosse uma obviedade. Quanto você tem no banco? Ela pergunta ao marido. 1.700.000 coroas, responde Mohamed, mas esse dinheiro vai ser usado na compra de diamantes para os novos anéis e novos colares. Bárbara sorri e dá um tapinha nas costas do marido. Confie em mim, querido, ela diz, dando-lhe um beijo no rosto. Graças às anotações feitas pelo mordomo, o barão sabe exatamente o que dizer a cada um. O público está muito entusiasmado. Mas Ive não. Ela faz um afago em Carlos e diz em tom de consolo: a mamãe está muito triste de não poder investir dinheiro no projeto do barão. Freud toma nota de tudo que vê. Ive continua: a mamãe vai comprar toda a aposentadoria em ração para cachorro. Quando ouve falar em ração, Carlos lambe a tutora e começa a choramingar. Você está com fome? Carlos choraminga ainda mais alto. Logo Ive precisa se levantar. Eu e Carlos vamos nos despedindo. Ainda temos que pedalar até em casa e comer ração. Quer dizer, comida. Sente-se, disse o barão com uma voz cheia de autoridade. O nosso encontro ainda não chegou ao fim. A senhora está atrapalhando. O barão faz um gesto de cabeça em direção a Ive e depois olha para o mordomo. Freud balança a cabeça de leve. Aquilo significa que a mulher com o cachorro não tem dinheiro. Ive se desculpa por ter atrapalhado e senta-se obedientemente, enquanto consola o poodle, que não para de choramingar. Eu tenho 15.000, diz Franco. Será que eu posso investir? O barão o examina da cabeça aos pés. Seria o mínimo, responde o barão. De repente, eu posso pegar outros 15 emprestados com minha mãe. Emenda Franco. A sala fica em silêncio, enquanto o barão pensa. E por fim, ele diz: bem, nem todos podem ser milionários. Eu também quero investir, diz o policial. Nós também, diz Bárbara. Não é mesmo, Mohamed? Mohamed concorda, meio contrariado. Senhoras e senhores, por favor, mantenham a calma. Eu gostaria de organizar uma fila para que possamos conversar com um por vez e assim todos possam me dizer quanto estão dispostos a investir. E em seguida podemos assinar o contrato.
Vamos ter uma grande bagunça na sala se todos se levantarem ao mesmo tempo para ser o primeiro da fila. Todos haviam se levantado, a não ser Rune e Liv. Eu gostaria de lembrar a todos, diz o barão, depois que Franco assina o contrato, que esse é o contrato vinculante. Isso significa que, uma vez tomada a decisão, os senhores não podem mais voltar atrás. Capítulo 7. O preço do biscoito de chocolate. Maia, olhe, diz Franco. Maia se inclina para ver o que Franco achou no saco de lixo. São embalagens de biscoito de chocolate, diz Maia. Que gulosos! Maia, você não entendeu? Maia balança a cabeça negativamente. Foi você mesma que disse, Marco continua. O quê? Que o chocolate oferecido pelo barão. Nesta hora, Maia entende e completa a fala de Mark. Tinha o mesmo gosto do chocolate do supermercado. Marco, você é um gênio. Maia pega uma das embalagens e olha para a etiqueta de preço. Claro, a etiqueta diz super preço super livres. Marco e Maia sentam-se e começam a pensar. Primeiro, o barão pode ter vendido a maior parte dos móveis e quadros. 2. Ele parece estar com pouco dinheiro. 3. E não pode ter plantação nenhuma, porque comprou chocolate no supermercado. 4. Então, ele está querendo enganar os habitantes de Valley. 5. E convencê-los a investir dinheiro numa coisa que não existe. 6. Mas embalagens de biscoito de chocolate não provam nada. Precisamos investigar melhor. Maia abre mais uma porta e os dois entram num cômodo cheio de estantes de livro. O cômodo fica do outro lado do castelo, bem longe da sala onde acontece o encontro promovido pelo barão. Essa é a biblioteca, diz Maia. Mas não tem muitos livros aqui, diz Marco. Com certeza o barão vendeu tudo, ou pelo menos os livros de maior valor. Marco examina as estantes e passa o dedo sobre a superfície vazia das prateleiras. Aqui e ali ele encontra uns livros velhos. Maia encontra um livro grande, abandonado numa das estantes. Ela estende a mão e os pega. É um atlas, ele diz. Maia põe o livro em cima da mesa. Nas últimas páginas do livro há um registro de todos os países, cidades e lugares do mundo. Maia corre o dedo ao longo das colunas. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. J! Achei! Jamaica. Página 57. Maia abre na página 57 e, na primeira hora, encontra o que procurava: a ilha da Jamaica. Ela passa um tempo examinando o mapa. Marco, diz Maia. O que foi? Diz Marco. Onde o barão disse que ficava a plantação? Numa grande ilha ao sul da Jamaica, responde Marco. Então, eu acabo de encontrar a prova de que ele é um farsante. Maia diz, comemorando a vitória. Ao mesmo tempo, na sala onde Franco, o chefe de polícia, Bárbara e os outros assinam os contratos, o mordomo Freud presta atenção a tudo o que acontece. Com uma ruga na testa, ele se pergunta aonde terão ido as duas crianças, aquelas duas crianças que não paravam de cochichar por trás das mãos. Na biblioteca, Marco chega perto de Maia. Ela passa o dedo sobre o litoral da Jamaica, reproduzido no mapa. Você
vê uma grande ilha ao sul da Jamaica? Maia pergunta. Marco solta um suspiro a entender a descoberta de Maia. Capítulo 8. Rumo ao subterrâneo da prisão. Temos que agir depressa, disse Marco. Precisamos deter o barão. Ele quer enganar Franco e a todos os outros para ficar com as economias de todos. Maia abre uma porta e os dois entram em um novo cômodo. Uma garagem, diz Marco surpreso. No interior da garagem há um grande volume coberto por um tecido grosso. Maia retira o tecido. Uma moto, ela diz, com um carrinho lateral. Parece bem antiga, diz Marco. Olhe aqui, diz Maia. No carrinho lateral há duas malas de viagem. Maia tenta levantar uma delas, porém a mala é muito pesada. Tenho a impressão de que aqueles dois pretendem fugir do castelo, ela diz. Perto de uma antiga porta de ferro há uma bancada de ferramentas e Marco sorri. Já sei como podê-los detê-los. Marco vai até a mesa e pega uma serra com um arco. Podemos serrar o guidão da motocicleta. Assim eles não vão muito longe. Boa ideia, Marco, elogia Maia. De repente se ouve um barulho no interior da biblioteca. Marco e Maia se olham. O que os dois farão? Marco e Maia vão até a porta e abrem. Logo os dois entram no lugar escuro do outro lado. Assim que os dois fecham a porta de metal, ouve-se passos na garagem. Maia se abaixa e espia pela fechadura. É Freud, diz ela, o mordomo. Em seguida, Maia percebe que a chave é enfiada na fechadura. Ela e Marco ouvem quando a porta é trancada. Logo se ouvem barulhos como se uma coisa fosse arrastada pelo chão da garagem e colocada em frente da porta. São barulhos metálicos e o tilintar de ferramentas. A bancada, Marco diz em voz baixa. Ele deve ter nos seguido. Maia responde em cochicho. Depois os dois ouvem quando o mordomo sai da garagem e fecha a porta. Estamos presos. Marco suspira. Maia empurra duas vezes a porta trancada e barricada. Não temos como sair daqui. Ela suspira. Na parede há um interruptor. Marco aciona e uma lâmpada se acende no teto. Vejo o que você trouxe aqui para dentro, disse Maia, fazendo um gesto em direção à mão de Marco. Marco suspira e olha para a mão e descobre que ainda está segurando a serra de arco. O que vamos fazer com isso? Ele pergunta, tomado pelo desânimo. Não temos como serrar esta porta? Enquanto isso, na sala bem decorada, o barão Eric junta os contratos assinados e olha ao redor, mas não encontra o mordomo. Freud saiu do recinto. Muito bem, diz o barão. Eu só vou ali colocar o champanhe para gelar. Champanhe! Exclama Bárbara entusiasmada. Que bela comemoração! Ora, diz o barão, não é nada mais para quem bebe todo dia como eu, mas os senhores logo também vão estar acostumados a viver como milionários. Ai, geme o pastor, eu vou ser milionário. O barão sorri e deixa a sala, levando junto os contratos. Sem fazer nenhum barulho, ele tranca a porta por fora. Ainda presos, atrás da pesada porta de metal na garagem, Marco e Maia se olham. Eles precisam sair de lá. Logo em frente há uma escada que desce rumo ao subterrâneo da prisão, diz Marco, descendo ao primeiro degrau.
Maia o acompanha. As galerias abaixo do castelo são úmidas e frias. Há entulho acumulados por toda parte. Num dos cantos, eles veem uma pilha de tijolos, uma mesa velha e duas cadeiras. Que lugar sinistro, diz Marco. Mas já faz muitos anos que nenhum prisioneiro é posto aqui, Maia diz em um cochicho. Perto do teto, os dois veem uma pequena abertura gradeada. Muito bem, diz Maia. Chegou a hora. Capítulo 9. Nesse mato tem coelho. Marco e Maia arrastam a mesa velha e a colocam bem embaixo da abertura, encostada na parede. Depois colocam uma cadeira em cima da mesa. Serro eu ou serra você? Marco pergunta, fazendo um gesto em direção à abertura gradeada. Sem responder, Maia pega a serra em arco e sobe na cadeira. Essa não, ela diz. Eu não alcanço, é alto demais. Marco também sobe na cadeira e para ao lado de Maia. Suba nos meus ombros, ele diz. Maia prende a serra do arco entre os dentes e primeiro sobe nas costas de Marco. A cadeira estala de um jeito preocupante. Depois Maia apoia os pés nos ombros de Marco e, apoiando as mãos na parede fria, consegue enfim se pôr de pé. Logo ela começa a trabalhar na grade, usando a serra. Maia, depressa, geme Marco. Está pesado. Na sala elegante, o chefe de polícia anda de um lado para o outro. Como isso demora? Champanhe deve ser bebido bem gelado, explica Bárbara. Leva um tempinho até que atinja a temperatura correta. Quem espera sempre alcança, sentencia o pastor. Está na Bíblia, no quinto evangelho de João. Mas o pastor não consegue dizer nada. O chefe de polícia vai até a porta e franze a testa ao perceber que está chaveada por fora. E em seguida ele fala suficientemente alto para todos que ouçam. Por todos os sabres, o barão nos trancou aqui dentro para que não possamos ir embora antes de provar o champanhe, é claro, diz Bárbara. Não mesmo, rosna o chefe de polícia. Neste mato tem coelho. Nesta hora, Ive exclama: Ah, um coelhinho! Onde? Chefe de polícia não se preocupa em explicar para Ive o significado da expressão nesse mato tem coelho. Em vez disso, ele grita: Franco, Rony, Pastor, Bárbara, venham cá. Como está indo, Maia? Marco pergunta no subterrâneo do castelo. O suor escorre do rosto dele e a cadeira não para de estalar. Já vai, responde Maia, de pé nos ombros de Marco. Pronto. Maia empurra a grade, que faz ruído ao cair no chão no pátio. A serra em arco tem o mesmo destino. Em seguida, Maia sai pela abertura. Já do lado de fora, ela se vira e deita a barriga para baixo e estende a mão para Marco. Marco segura a mão de Maia e se ergue até a abertura. Porém, logo a cadeira vira e, por um instante, Marco fica pendurado no ar. Maia reúne todas as forças e consegue puxá-lo. No fim, Marco também consegue sair. Quando estão juntos no pátio, os dois olham ao redor. Onde você acha que eles estão? Pergunta Marco. Marco e Maia correm até a ponte levadiça e olham para o caminho que sai do castelo. Nem o barão, nem o mordomo estão por lá. Mas de repente, um portão duplo se abre no outro lado do prédio.
Com um ronco ensurdecedor, a motocicleta sai da garagem. Capítulo 10. Troque de marcha. Eu vou contar até 3, diz o chefe de polícia. Rony, Franco, o pastor e Bárbara se posicionam no meio da sala. 1, chefe de polícia começa a contar. Todos mantêm o olhar fixo na porta trancada. 2, vamos lá, o pastor exclama. 3, Rony, Franco, o pastor, Bárbara e o chefe de polícia correm em direção à porta. Com um estalo, a fechadura cede e a porta se abre. Todos caem amontoados no lado de fora. Em nome da lei, grita o chefe de polícia, colocando-se de pé. Vamos procurar o barão e o mordomo. O mordomo atravessa o pátio com a motocicleta. O barão está na garupa e no carrinho lateral as malas se balançam. A ponte é levadiça, Maia grita. Marco entende a mensagem e se joga em cima dos botões na parede. Ele aperta um deles, mas nada acontece. Tente o outro, Maia grita. Marco aperta o outro botão com força e logo a ponte levadiça começa a se erguer. Ao mesmo tempo, a motocicleta se aproxima em alta velocidade. O barão tem os contratos assinados debaixo do braço. Ao passar, ele abre um sorriso malvado para Marco e Maia. A antiga motocicleta começa a subir a ponte levadiça, mas logo perde a velocidade. Troque de marcha! Rosna o barão. Mas, por ser surdo, é claro que o mordomo não escuta o que o barão diz. A motocicleta começa a escorregar para trás. O barão percebe o erro e estende a mão para a frente do corpo do mordomo para sinalizar o que havia dito. Nesta hora, os contratos que estavam debaixo do braço do barão de repente caem. A motocicleta bate contra o pátio ao mesmo tempo que os papéis assinados se espalham pelo chão. O chefe de polícia e todos os outros chegam correndo até o local onde estão o mordomo e o barão. Por que você nos trancou? O chefe de polícia rosna para o barão com o dedo no peito dele. E onde está o nosso champanhe? Ufa, Bárbara. O barão e o mordomo não dizem nada. Agora entendi, Maia diz de repente. Entendeu o quê? Pergunta o chefe de polícia. Porque todos tinham que vir de bicicleta. E porque o mordomo prendeu todas as nossas bicicletas quando chegamos, para que não fossem roubadas durante a degustação? Pergunta o chefe de polícia. Não, responde Marco, que já entendeu as artimanhas do barão, para que não pudéssemos segui-los quando fugissem. Seria preciso caminhar até a cidade e assim eles ganhariam tempo necessário. Nesta hora, Bárbara faz um comentário. Será que eu entendi direito? Não vamos ganhar champanhe? Rony pergunta. Será que não sobrou nenhum chocolatinho? Marco e Maia explicam como o barão e o mordomo tentaram enganar a todos para fugir com as economias. A mim não, diz Ive, sorrindo. Mas logo o sorriso desaparece do rosto dela. Mas é porque eu não tenho dinheiro. Você está dizendo que esse chocolate vem do supermercado? Rony pergunta. Então não precisamos ir até aquela ilha ao sul da Jamaica para conseguir mais? Não existe nenhuma ilha ao sul da Jamaica, diz Tom. Tudo não passava de invenção. Quando se dá conta da verdade, Bárbara arregala os olhos e imediatamente
Começa a procurar o contrato assinado por Mohamed no chão. 1.700.000 coroas, ela balbucia enquanto procura. Como nós deixamos enganar tão fácil? Quando acha o contrato, Bárbara o rasga em 1.000 pedacinhos. Todos os que haviam assinado o contrato com o barão fazem o mesmo. Marco encontra o papel que o chefe de polícia tinha assinado e o entrega para ele. É ilegal destruir um contrato vinculante, diz o barão. O senhor não vê que essas pessoas estão fazendo? Ele grita para o chefe de polícia. Eu não vi coisa nenhuma, responde o chefe de polícia, rasgando o próprio contrato bem na cara do barão. O barão fica com o rosto vermelho de raiva. O mordomo não esboça nenhuma reação. Muito bem, então, diz o chefe de polícia. Agora vamos fazer uma boa caminhada até o centro de detenção, na companhia desses dois. Comunicado importante a toda a população de Valenby. Chocolate falso e tentativa de golpe. A degustação de chocolate exclusiva no castelo, ocorrida no domingo, não passava de uma sofisticada tentativa de golpe. O chocolate servido vinha do supermercado e a plantação de cacau não passava de invenção. O barão e o seu mordomo devem passar muitos anos presos por tentativa de golpe contra vários habitantes de Valebi, que só foi impedida no último instante pelos dois famosos detetives Marco e Maia. O chefe de polícia pede a todos os membros da comunidade que estejam atentos. Ele recomenda que ninguém aceite convites de barões dispostos a vender participações em plantações de cacau e que tomem especial cuidado se esse convite vier acompanhado de um pedido para que os convidados cheguem de bicicleta. Olá, olá, amigos ouvintes. Você acabou de ouvir o livro O Mistério do Castelo. Agradeço por estar comigo nessa aventura. A audiobook, Além da Imaginação, de Ada Macedo, agradece a sua companhia e até a próxima aventura literária.